Bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui mais uma vez caminhando em cima da palavra e aprendendo com o nosso professor Espírito Santo. E aqui em João 20, a partir do 24, nós estamos aprendendo sobre duas gerações. Uma geração incrédula e uma geração crente. Então tem duas gerações para que nós possamos examinar, para então entender que geração nós somos, a quem nós pertencemos. E aqui Deus está usando o discípulo Tomé para nos ensinar. Então, após o processo de cruz, Jesus aparece para os discípulos, porém o discípulo Tomé não estava em casa. Aí os discípulos contam a Tomé que viu Jesus. Porém, Tomé, ele representa aqui uma geração de incredulidade, uma geração incrédula. E ele fala, eu não acredito se eu não tocar, se eu não colocar as minhas mãos, se eu não ver, eu não vou acreditar. Eu só acredito se eu puder tocar. Então ali o Tomé liberou palavras e o nosso Jesus, depois que ele entrega o teu Espírito, ele virou agora o que? Onipresente. Ele está em todos os lugares e ele escuta o que a gente fala e escuta nossas orações. Então, após 8 dias, o porquê 8? Eu fui então me aprofundar na palavra 8, qual o seu significado na Bíblia e no mundo espiritual. Então, o 8 significa um novo começo. Então Deus, Jesus, ele quer dar um novo começo para essa geração incrédula, para essa geração de incredulidade. E ele quis dar um novo começo para Tomé também. Então nesse momento, após 8 dias, porque Jesus demorou 8 dias de propósito, ele foi então e até os discípulos novamente, Tomé estava lá. E nesse momento Jesus entra na casa e vai direto a Tomé. E ele começa então a falar todas as palavras que Tomé falou, achando que Jesus não estava ouvindo. Jesus repetiu todas as palavras que saíram da boca dele. E Jesus falou, Tomé, toca então nas minhas mãos, toca nas minhas feridas. E ele então, ele fala uma palavra. Ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, porque me vistes, acreditastes. Bem-aventurados que não viram e creram. E ele fala assim, olha, lá no 27. Entende, estende tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas uma nação incrédula, mas sim seja crente. Eita Deus, Deus está falando conosco nessa manhã. Porque aqui Tomé, ele precisou tocar para então crer. E Jesus falou, feliz é aquele que não toca e crê. Então nós estamos falando de dois tipos de geração, uma geração incrédula e uma geração crente. E percebam que o nosso discípulo Tomé, ele era, põe aí um cristão, porque ele caminhava com Jesus. Ele era um discípulo. E todos nós que acompanham Jesus, que está aí crendo na palavra de Jesus, nós nos tornamos o quê? Um discípulo dele. Só que muitas vezes nós nos tornamos uma nação incrédula. Por quê? Não tem fé. O que é incredulidade? Incredulidade é a falta da fé. É quando você não tem fé o suficiente para crer. E isso é o quê? Uma nação incrédula. Agora, o que é uma nação crente? O que significa crente? É alguém que crê em algo, é alguém que reconhece a existência de Deus e acredita no seu plano de salvação. Então, a gente falar que é crente vai muito mais além do que a gente imagina. A gente realmente tem que acreditar em algo que os nossos olhos não viram. Por isso, vem essa expressão, né? Que feliz é aquele que não vê, mas crê. Porque a fé é isso, né? Aquilo que eu não vejo, mas eu acredito. Então, vem dessa passagem de Tomé. Então, Tomé, ele precisou ver para crer. Porém, nós somos uma nação que hoje a gente não vê. Porque Jesus não está mais caminhando no meio de nós, né? Como Emanuel. Hoje, Jesus, ele é o quê? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares e ele é um ser espiritual. E a conexão dele é com o nosso espírito. Então nós precisamos acreditar que ele existe. Aleluia.
sem tocar nele. Então Deus está mostrando para nós duas gerações. E essas duas gerações, elas estão no mesmo tempo presente, que é o dia de hoje. Então há uma nação incrédula e há uma nação crente. E muitas vezes a gente acha que a gente é a nação crente. Porém, muitas vezes nós temos o quê? Falta de fé. Nós não acreditamos. Nós temos que tocar. Nós precisamos que Jesus venha pessoalmente para a gente tocar nas suas chagas. Porque senão a gente não acredita. E Jesus fala aqui. Olha só o que ele fala. E Tomé confessou, meu Senhor e meu Deus. Aleluia. E ele fala assim. Tomé, porque me vistes, acreditastes. Olha bem. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, nós somos um povo bem-aventurado. Porque nós não vemos, mas nós perseveramos na fé e acreditamos. Então, muitas coisas que não aconteceram ainda vão acontecer mediante a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente começou então a caminhar e entender que a falta da fé, a incredulidade atrapalha os planos de Deus. Então Deus quer falar para nós. Muitas vezes as coisas não aconteceram porque nós mesmos viramos uma represa. Estamos atrapalhando o agir de Deus. Porque somos uma geração incrédula. A gente percebe que naquela palavra, lá na casa de Jairo, Jesus colocou para fora a incredulidade. Jesus colocou para fora aquela nação incrédula. E só colocou para dentro os que tinham fé. Era a nação crente. Meu irmão, se você quer falar que você é uma pessoa crente, é uma pessoa que crê em algo sobrenatural que os teus olhos não vê, mas o seu coração sabe que vai acontecer. Então, crente é isso. Tem muitas pessoas que acabam querendo zombar. Eu não sou crente, eu sou católico. Irmãos, crente, entendam isso. O que é crente? É uma pessoa que crê em algo que os teus olhos não viu, mas o teu coração sabe que vai acontecer. Esse é os chamados crente. Então o crente, ele vive pela fé. O crente não vive por vista, mas vive por fé. Aleluia. Somos um povo só. Creia que Deus existe e que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, porque Ele é onipresente, Ele é onipotente, onisciente. O poder do mundo está sobre as mãos dEle. Então que a gente venha olhar para essa palavra, venha examinar as nossas atitudes. Muitas vezes nós não queremos aceitar uma palavra de um profeta, não queremos aceitar o comando que vem muitas vezes dentro da igreja, de um louvor. Deus tem se manifestado de diversas maneiras e muitas vezes nós não conseguimos crer o suficiente e esperamos que Jesus venha pessoalmente. Pois eu quero dizer para você que o nosso Jesus, ele é o verbo encarnado. Ele usa pessoas. Lá em Mateus ele fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse para nós. Nós somos a extensão de Cristo sobre a terra. Então Ele nos usa pela sua misericórdia, pela tua piedade. Ele nos usa para falar com pessoas. Ele nos usa para liberar palavras, para profetizar. Ele nos usa, não porque a gente mereça ou porque a gente é melhor. Não, Ele usa a gente pela sua misericórdia. Porém, nós temos que ser águas que fluem. Temos que ser um rio disponível. Temos que ser pessoas dispostas a falar para Jesus: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim as suas promessas. Então eu profetizo que essa geração que nós estamos tendo hoje não é uma geração incrédula. Cai por terra essa geração incrédula. Que possa nascer hoje uma geração crente. Crente que acredita, que persevera, que busca, que ora, que jejua, que vai em frente, que não desiste. Que a gente possa ser essa geração. Então Deus está mostrando para nós que Tomé, ele estava assim no meio dos discípulos, ele era religioso, ele ia na igreja, ele seguia Jesus. Às vezes essa pessoa sou eu e sou você. A gente vai na igreja, a gente busca
as palavras, busca os louvores, está sempre no meio ali dos cristãos, mas na hora do vamos ver, se você não tocar, você não crê. Você não consegue acreditar. Então Deus está te chamando hoje, nação incrédula. E Ele diz para Tomé, agora não sejas um incrédulo, seja crente. E eu quero profetizar na tua vida, seja crente. Homem seja crente, mulher seja crente. Não viva segundo o cenário, não viva segundo as coisas dessa terra, não viva segundo o que os teus olhos alcançam, mas viva segundo a fé. Olhe para a fé, profetize fé, acredite na fé, porque isso é o significado do crente. Vou ler de novo o que significa crente. É alguém que crê em algo, é alguém que reconhece a existência de Deus e do seu plano de salvação. Isso significa ser crente. É o que os teus olhos não veem, mas você sabe no teu coração que vai acontecer. E o nosso Jesus, Ele é sobrenatural. Toma posse desta palavra. Siga em frente com esta palavra e não desista. Seja uma nação crente e não incrédula. Amém? Eu te cubro com o sangue de Jesus. Eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.